Olá, trabalhador, trabalhadora têxtil, associado, associadas. Hoje, eu e Valdeci aqui, nós vamos tratar de assuntos de suma importância. Principalmente, aqui eu dou início a você, trabalhador, trabalhadora têxtil, associado ou não, a respeito da nossa convenção coletiva de trabalho. Viu, Valdeci, tem muitas empresas que vêm oriundas de outros estados, trabalhador oriundos de outro estado, de outros municípios, e que bom que venham, né? Aqui para a nossa base territorial, qual a gente representa, que é Brusque, Guabiruba, Botuverá e Nova Trento, e às vezes não se atentam à nossa convenção coletiva de trabalho. Então hoje eu vou citar, por exemplo, duas cláusulas que eu fui procurado agora recentemente pelo trabalhador, pela trabalhadora. Por exemplo, a cláusula 10ª, onde ela trata do auxílio creche. Olha a importância dessa cláusula. Toda mãe trabalhadora com filhos de idade até 3 anos, ela tem direito ao auxílio creche. O que é esse auxílio creche? Ele é um auxílio para esta mãe em relação desta criança, onde ela não tem, às vezes, com quem deixar, ela paga, seja às vezes até o próprio membro da família, que às vezes é a sogra, uma irmã, a própria mãe, né? Então ela tem direito a cada filho 10% do nosso piso. Isso representa R$ 191,50 mensalmente. E eu atendi uma mãe, viu, Valdeci, que ela tinha 2 crianças. Ela disse, não, mas a minha empresa disse que é um auxílio só. Não. É a cada filho você tem direito a R$ 191,50. Eu disse para essa mãe de que, no caso dela, ela tem direito mensalmente a R$ 383. É claro que, se a empresa possui, por exemplo, creche, nós temos algumas, são raríssimas, a empresa possui creche, aí essa mãe, essa trabalhadora não tem direito a este auxílio, né? Da mesma coisa, a empresa que tem, por exemplo, aquele programa Mãe Crecheira junto ao SESI, que são, repito, é a minoria das empresas. A grande maioria das empresas não tem, e aí ela tem que pagar em folha de pagamento. Então você, mãe trabalhadora têxtil, fique atento, você tem filhos com idade até 3 anos, você tem direito a cada filho, repito, R$ 191,50 mensalmente. Outra cláusula importante, Cílio, quero aproveitar, chamar a atenção de você, trabalhador, trabalhadora, né? A licença especial, que é a cláusula 11ª. Tem aquelas previstas na legislação e nós temos dentro da Convenção Coletiva de Trabalho, que é conquista nossa. Quando eu digo nossa, nós da diretoria, com a participação de você, trabalhador, trabalhadora têxtil, todo ano é renovado, né? Que a nossa convenção coletiva ela tem a data base 1º de maio e a vigência até 30 de abril do próximo ano. E a licença especial, que não está previsto lá na legislação, mas nós temos previsto dentro da convenção coletiva, por exemplo, em virtude de casamento. Mas a Aníbal às vezes vem, Valdeci, Altair Stofela, a minha empresa diz que não é o que está na lei. Não é o que está na lei, é o que está na convenção coletiva. Você tem direito a 3 dias úteis em virtude do casamento. Falecimento de sogro ou sogra não está na legislação. Nós temos convencionado, da mesma forma, direito a 2 dias em virtude de falecimento de sogro e sogra. São cláusulas de suma importância que você, trabalhador, trabalhadora, na dúvida, você acesse o nosso site, consulte a nossa convenção coletiva, lá tem todas essas cláusulas. E claro, ainda na dúvida, talvez tem empresa que interpreta diferente, procure nós aqui da diretoria do sindicato para a gente, primeiro, com a sua autorização, a gente entre em contato com a empresa para informar do que está previsto na nossa convenção coletiva. Principalmente, repetindo já, empresas oriundas de outro estado, trabalhadores, às vezes oriundos de outro estado, né, que não tomam conhecimento da convenção coletiva. Olha, só 2 hoje. A importância da convenção coletiva de trabalho é o direito seu, trabalhador, trabalhadora têxtil.
Cílio, feito isso, o que o amigo tem aí do setor, Cílio, o diretor financeiro, para passar para o nosso associado, para o trabalhador, para a trabalhadora, texto nesse setor importante que você representa, que é cuidar do nosso dinheiro. Nosso dinheiro é Cílio, é o dinheiro nosso, do associado, da associada, seja ele da ativa ou do aposentado. O que o amigo tem para informar aos mesmos? Exatamente, né, Nil? Só para dar uma reforçada aqui, essas questões que tu levanta, 2 itens, né? Isso está na convenção coletiva e isso foi trabalho, né? Isso foi conquistado com muita luta, né? Foi, meu Deus, né? Isso vem de muitos anos, há mais de 40 anos, né? Então, são conquistas assim, ó, que a gente tem e o trabalhador às vezes não percebe. Então, a gente tem que pegar isso e se agarrar de unha e dente para que a gente não pode perder esse tipo de coisa. O nosso trabalhador, ele tem que ser, da agora para frente, mais valorizado. Já fomos valorizados. Hoje em dia nós estamos chegando num estágio que, olha, a gente, no dia a dia a gente conversa, né, Aníbal, com algumas pessoas que, olha, o que elas relatam pra gente, olha, não é fácil, né? Então, assim, ó, nesse contexto, né, a gente pede sempre essa compreensão do outro lado, do sindicato patronal, para que revejam essas coisas. Quando a gente fala, a gente está falando a voz do trabalhador. E isso é importante, porque o que acontece? Muita gente, às vezes, não tem, ela está lá oprimida, não tem nem coragem de falar, às vezes com encarregado, com medo, às vezes de perder o emprego. Mas, às vezes, para nós, eles acabam relatando. Então, isso fica aqui, sempre essa questão. Nós temos que progredir sempre, mas não regredir. Então, se isso já é uma conquista que os nossos pais, nossos avós lutaram lá no passado, por que a gente tem que perder agora? Por que a gente perdeu o adicional noturno? Por que a gente perdeu alguns itens aí que não poderia perder? Então, parece que a gente vai todo o próximo ano por uma negociação coletiva já pensando, poxa, será que nós vamos perder? Será que a gente vai conseguir manter? Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que chegar no ano que vem e a gente tem que avançar, tanto no direito social como no direito financeiro, no reconhecimento. E isso é uma questão fundamental para o nosso trabalhador, não só do têxtil, mas em todos os setores. Porque com o dinheiro na mão, é claro que o trabalhador vai gastar mais, a economia vai movimentar. Isso é uma engrenagem. Isso não precisa ser muito economista, muito estudado, isso é coisa básica. Mas enfim, Aníbal, me atendo à parte financeira, à parte principalmente hoje trazendo alguns números assim, só para vocês pensarem assim, ó, em situação bem resumida, né? Porque se a gente poderia ficar aqui item por item e discutindo especialidade, coisa e tal, mas eu peguei um relatório lá só da parte da assistência social, Aníbal, onde a gente tem a parte de reembolso, ou seja, de cirurgias, de exame de imagem, tomografia, ressonância, né, raio-x, temos os reembolsos das consultas, temos os reembolsos das cirurgias, e daqui observar o seguinte, tem muitas pessoas que analisam que isso é um plano de saúde. Nunca foi um plano de saúde. Nós temos um programa de auxílio à saúde, pela mensalidade, pelo valor que às vezes diante da situação financeira, muitas pessoas ainda acham que é caro pagar esse valor. Mas assim, ó, só para vocês terem alguns números, agora nós estamos entrando no início de outubro, até agora já foi reembolsado para o nosso associado R$2.355.697. Só até agora no início de outubro. Esse número aqui no final do ano, provavelmente, né, com aquele reajuste que a gente deu nos últimos 2 anos, aí a gente fez um reajustinho na consulta, fez esse ano também, né, alterou já a tabela de cirurgias, né, a gente deu. E a gente vai fazendo conforme a gente pode, a gente também não pode largar aqui, a gente sabe que que o associado às vezes necessita muito mais, mas em comparação com o que a gente está recebendo, a gente está fazendo com o pé no chão, né? Então, assim, só para vocês, desse valor que eu falei agora, provavelmente a gente deve encerrar o final do ano, Aníbal, na faixa de 3,5 milhões, só destinado na parte da assistência social. Aí a gente se pode falar depois
parte odontológica, né? A parte questão de profissional, a questão do material que é comprado por setor odontológico, tem a parte médica, tem o salão de corte de cabelo, tem a clínica de fisioterapia, tem os 50% de desconto na farmácia, tem toda a assistência jurídica, assistência previdenciária, todas essas situações, a clínica de fisioterapia. Então tem várias situações assim que a gente tem que colocar isso para o nosso trabalhador, para que ele vê o tanto que ele possa valorizar essa situação. Só para vocês terem um destaque, né? Eu seletei assim os valores maiores, né? Foram 8.613 consultas reembolsadas, que somou um montante até agora, início de outubro, em torno de R$ 625.444. Esse é o destaque das consultas. Importante, né, Silvio? Desculpa, Silvio, mas não, importante, por exemplo, para o nosso associado, as consultas fora com especialista, né, Silvio? Exatamente. Porque aqui no sindicato, né, as consultas com os médicos, né, com a equipe médica, aqui ninguém paga nada. Sem custo, aqui no sindicato. Nós temos o custo do pagamento dele mensal, do salário dele mensal. Exato. É só feito fora, né? Olha o número, né? O número, bem lembrado, Adriano. Só para vocês verem, na questão como eu falei, do auxílio das cirurgias, foram 455 pessoas até agora que já foram beneficiadas com esse auxílio, gerando eu jamais chamo isso daqui de despesa, isso aqui é um investimento altíssimo, que é investimento por investimento, porque quando a gente investe na saúde do trabalhador, é sinal que o trabalhador precisa fazer uma cirurgia e ele tem a segurança que ele pode fazer e contar com uma partezinha que o sindicato ajuda ele. Mas esse montante chegou em R$ 563.999. Seria o segundo gasto aqui. E o terceiro seria, só para vocês terem uma ideia, a questão da importância, quando a gente chama, Aníbal, aquela perda significativa que a gente teve naquele convênio dos exames de laboratório, que hoje recaíram todos sobre o sindicato. Então, até agora foram 3.994 pessoas que usaram esse serviço do exame de laboratório. E teve um gasto para nós, só que de reembolso, só na assistência, fora depois o que a gente paga para o laboratório mensalmente, em torno de R$ 301.451. Então são valores assim expressivos, né? Então, só para vocês terem uma ideia, quem é um pouquinho mais experiente de vida, não diria mais velho, vocês olha só que diferença que a gente vive hoje. Um tempo atrás tu levava um tranco ali no futebol, outro virava a perna ali numa bicicleta, alguma coisa, estava com dor, tu ia fazer o quê? Um raio-x. Hoje, a ressonância ela está lá na frente. Hoje, só para vocês terem uma ideia, até agora foram feitos 415 raios-x e ressonância foram feitos 616. Então a diferença, a ressonância de reembolso, só de reembolso, R$ 152.179. Então assim, poderia esmiuçar essa situação, mas daí a gente ficaria aqui muito tempo. É um programa que a gente sabe que o trabalhador e quem assiste gosta de ser bem resumido, mas assim, a gente sempre pede que quando você precise ter alguma coisa em relação à saúde ou alguma coisa em relação à orientação, como você falou, Aníbal, passe aqui no sindicato, nos procure, que nós estamos aqui para ajudar da melhor maneira possível. E assim, né, Valdeci, encerrando, né? É importante a participação de você, trabalhador, trabalhadora, né, como bem lembrou o Cili. Claro que agora, recentemente, há pouco tempo não tem, mas vai, né, se prevenindo, vamos dizer assim, porque o final do ano está aí. E aí a gente vai começar novamente uma campanha salarial e as conquistas dentro da convenção coletiva só depende de você, trabalhador, trabalhadora, participar. Independente, né, se muito bem lembrado por você, se é do têxtil, se é metalúrgico, se é comércio, participe do seu sindicato. O sindicato é você. Uma das coisas que eu também aqui esqueci de falar, né, Aníbal? Já estamos agora, hoje eu estava conversando com a Anete, a gente estava conversando hoje de manhã,
vai ser ano que vem, no início do ano, a gente vai entregar um material escolar também, que é uma outra coisa que é importante a gente investir na educação. É um valor significativo, mas a gente tem uma satisfação muito grande mesmo, de estar distribuindo aquele material, aquele kit que ajuda muito que o trabalhador não precisa comprar para o seu filho aquela parte que a gente já está entregando ali, né, amigo? Bem lembrado. Muito bem.